Recadinhos importantes. O primeiro deles, das Óticas Rodrigo e Ouro Óticas, com um novo programa de fidelidade das Óticas Rodrigo e Ouro Óticas. A cada compra você ganha 1 ponto. E se você acumular muitos pontos, você pode trocar por prêmios nas Óticas Rodrigo e Ouro Óticas. Parabéns, cliente Óticas Rodrigo e Ouro Óticas. O outro recado é porque está chegando o dia da inauguração do Varejão da Construção, do Alicerce, a geração de energia solar do bairro 15 de novembro. Uma loja, daqui, sensacional para você. Se liga nessa energia, porque já que a gente está falando de energia, a gente fala de cura reconectiva, de reconexão. Comigo aqui, a querida Malu Nóbrega, coach, hipnoterapeuta. Olha, ela tem tanta coisa a falar sobre ela, sobre os trabalhos que ela realiza, porque ela está chegando no Rio de Janeiro, pertinho aqui da gente, para fazer um super trabalho de reconexão. Minha querida Malu Nóbrega, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, querida, é um prazer eu estar aqui, falando assim para esse público dessa região tão querida no meu coração. Até há pouco tempo eu estava aí, morando por aí. Você conhece muito bem Araruama, viveu aqui, viveu em Cabo Frio, teve comércio em Cabo Frio, também passou por Iguaba, Iguabinha, enfim, conte um pouco a sua história. Então, na região aí, eu passava férias em Araruama, né? Depois, com os 9 anos, eu fui para Iguabinha, depois eu fui morar em Cabo Frio em 2001. E fiquei aí em Cabo Frio morando até 2015, quando eu fui para Curitiba, né? E ano passado, 2019, eu vim para São Paulo. Então, essa é a história das cidades, né? Onde eu morei, né? Me por aí. Da sua vida profissional, você é professora de educação física? Teve academia e tudo? Então, a minha formação é na área de educação física e fisioterapia. Eu venho da área da dança, né? Então, eu fui coreógrafa, professora de jazz e tive 2 academias no Rio. Uma, inclusive, que foi uma das primeiras academias de dança de salão do Rio de Janeiro, o Dança Estúdio, né? E depois eu fui percebendo que as pessoas me procuravam muito para falar dos problemas delas, para, sei lá, ter um aconselhamento, para pegar alguma dica de saúde, de alimentação. E eu fui vendo que eu gostava disso, eu gostava, apesar de eu já vir nesse caminho, né? Quer dizer, desde muito novinha, eu nasci numa família que, graças a Deus, me tratava com homeopatia e benzedeiras, e assim eu fui criada. Eu não ia muito para médico, para alopatia, mas na homeopatia e nas benzedeiras era o meu consultor, os meus socorros, né, que meus pais me levavam. E aquilo foi me apaixonando, porque eu fui vendo que tem um resultado, né, na minha vida. Então, quando eu estava lá pelos 18 anos que eu entrei na Faculdade de Educação Física, eu também comecei uma busca a nível terapêutico de recursos para mim mesmo e fui me encantando com alguns, né? A acupuntura, eu conheci nessa época, a bioenergética foi a minha primeira terapia, né? Que eu fiz, eu tive esse privilégio que eu usei em mim, né? E eu fui querendo estudar isso. Então, eu comecei um caminho de estudo muito cedo, né? Então, hoje eu estou com 32 anos aí de carreira na terapia integrativa, né? Que agora é integrativa, complementar, cada hora é um nome, né? Mas seria na holística, né? Fui professora de acupuntura.
aprendi várias técnicas, passei por várias técnicas a nível de energia, até que um belo dia, né, em 2010, num processo que eu estava aí no Caravelas, né, eu estava num treinamento, numa formação de coaching, que eu era assistente dessa formação, já estava fazendo mais de uma vez, então eu já estava na assistência do pessoal. Passaram um filme, e nesse filme aparecia um médico americano chamado Dr. Eric Peer, e nesse filme ele fazia um atendimento para um menino grego que tinha problemas, sequelas de paralisia cerebral no parto, e esse menino tinha uma melhora muito estupenda que eu, como fisioterapeuta, já naquela época, eu não conseguiria ter com a fisioterapia. Eu olhei aquilo e falei assim, não, tem algo muito estranho aí, eu quero saber quem é esse cara, porque eu acho que ele tem um dom, isso não pode ser ensinado. E eu fui correr atrás de quem era Eric Pearl. E fazendo essa busca, né, na internet ainda um pouco precária, que não é a que a gente tem hoje, né, que a gente google tudo e tudo aparece, eu encontrei ele e encontrei uma coisa mais valiosa do que só ele, que foi a possibilidade de aprender a fazer isso, apesar de eu não acreditar que fosse possível, porque eu acreditava que era um dom dele. E aí tinha um livro que estava sendo lançado em português de Portugal. Na época, o meu inglês estava meio congelado, agora está melhor. E aí eu fui buscar esse livro e comecei a ler esse livro. E a partir desse livro, eu fui percebendo que existia uma possibilidade, né, de experimentar o trabalho. No final do livro, ele ensina mais ou menos como você brinca com essas frequências, mas eu ainda não acreditava, eu achava que não, imagina. Até que eu fui vendo, na época, o meu ex-marido, ele fazia muitas experiências com a cura reconectiva no consultório. A gente tinha um consultório em Cabo Frio, onde eu trabalhava com acupuntura, trabalhava com hipnose, e ele começou a experimentar nos clientes. E ele me contava cada história muito doida, e eu dizia, não, isso não é verdade, isso não é verdade, até que um dia eu estava na assistência, né, de um treinamento de hipnose com a Beth Erickson em Campinas, e o meu professor, um dos professores lá, estava com uma ruptura de cordas vocais. E eu, muito descompromissadamente, falei para ele assim, você não quer experimentar a cura reconectiva? E aí, o meu ex-marido fez esse trabalho com ele, e no dia seguinte ele estava falando. E eu falei, não, eu preciso conhecer esse cara. E aí foi quando a gente foi para Bogotá. E lá em Bogotá é que eu entendi o que era o trabalho, porque esse trabalho é um trabalho tão sutil, com tantas coisas muito simples, que realmente, para você se aprofundar, você tem que ir para um treinamento. E saindo de lá, quando eu cheguei em casa, naquela euforia de sem saber como que eu vou mostrar isso para as pessoas, porque as curas que as pessoas obtêm, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente da entrevista, são autocuras, mas são muito incríveis. E como que eu vou explicar para as pessoas isso? Explicar que é um recurso terapêutico e viver disso, e ser uma profissional disso no Brasil, onde tem tanto misticismo, tanta variedade de coisas e acessos. E eu comecei a oferecer, a gente começou a oferecer uma experiência de 10 minutos num grupo de Facebook, e as pessoas começaram a retornar com resultados. Pessoas que a gente nem sabia quem eram. E a partir daí nós decidimos trazer ele para o Brasil, para um primeiro treinamento em 2012 no Brasil. Então, em 2012, juntamos
Eu, né, Malu Nóbrega, o Rogério Pérez, a Silvana Cunha e a Carla Quinrim. E nessa força-tarefa ele veio a primeira vez para o Brasil, em São Paulo, num treinamento. E a partir daí ele veio vindo para o Brasil até 2018, quando ele me convidou para ser a instrutora do trabalho no Brasil. E em 2019 foi o primeiro treinamento no Brasil comigo, né? Eu e o Guglielmo Poli, que é o co-diretor do time do mundo inteiro, ministramos o primeiro treinamento, né, a convite do Dr. Eric Peer no Brasil e no mundo. Cada país, hoje a gente deve ter por volta de uns 8 instrutores no mundo, mais ou menos, 8 a 10, e em cada país, na Europa, no Japão, na Índia, e no Brasil sou eu. Então, assim, quando eu descobri esse trabalho, eu entendi que os recursos que eu tinha, que eram incríveis, eles poderiam ficar um pouco na lateral do meu trabalho e eu me centralizar na cura reconectiva e na reconexão, porque os resultados que eu estava tendo eram o que eu gostaria de ter na minha vida como terapeuta, né? Que era transformar pessoas e libertá-las. E despertar elas para o que elas já eram, né? E aí eu continuei trabalhando com a hipnose, com a psicoterapia multidimensional, eu fui transformando o meu trabalho na linha do que eu acredito, que é na multidimensionalidade, a gente vai falar sobre isso hoje, mas enfim. E aí eu hoje estou aqui contigo, com o maior prazer para falar sobre esse trabalho e também alertar as pessoas, né? Você pode aprender, porque não existe diferença da penetração disso do Eric para um profissional que vai se formar. A diferença é a experiência, a diferença é como eu comunico isso para o meu cliente, né? Eu levo ele para o lugar do medo ou eu levo ele para o lugar da libertação? Então, a minha história, vamos dizer assim, que a grosso modo é essa. Porque são 32 anos de história resumidos, acho que em 3 minutos aí. Olha, o Tom Araguchi diz o seguinte: o trabalho da Malu transforma vidas. Conheço muitas pessoas cujas vidas mudaram completamente após a reconexão através desse trabalho. Então, agora a gente vai saber como funciona isso tudo. Como a Malu está nos informando, é um trabalho que todos podem fazer. Cada um de nós pode se reconectar. E ela vai nos ensinar, vai dar um spoiler daquilo que ela vai trazer para o Rio de Janeiro, para ajudar a libertar as pessoas de tantos sofrimentos, ainda mais neste momento de setembro amarelo de consciência para esse processo depressivo que atinge metade da população mundial e esses medos que aí estão aflorados. Malu, como é esse trabalho da reconexão? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os dois trabalhos, tá? O Dr. Eric é um médico que em determinado momento da vida dele, ele percebeu que os clientes dele estavam tendo resultados que não vinham do que ele fazia, né? E ele era um quiroprata, muito famoso em Hollywood, e ele começou a perceber que tinha algo além do que ele fazia ali dentro daquele consultório. E vendo os resultados que estavam acontecendo, ele começou a buscar respostas, e foi buscar os cientistas, e foi buscar os físicos quânticos, né? O Deprachopa, ele conta no livro dele, né? E nesses contatos, ele começou a perceber, através das pesquisas, principalmente, que era uma frequência composta por vários tipos de energia, que batiam numa determinada frequência, né? Que é isso que é frequência, é a onda, né? Que essas energias
se apresentam, e ele começou a ver que era uma frequência, os cientistas diziam, é uma frequência que nós não catalogamos, que nós não temos catalogado ainda. É algo novo. Isso foi há 27 anos atrás. E começaram a fazer pesquisas do como isso afetava o ser humano. Então, pesquisas com frequência cardíaca, cerebral, estados emocionais. E foram percebendo que a frequência do trabalho, que é a frequência da cura reconectiva, traziam resultados muito positivos no ser humano, de reequilibrar esse sistema físico, emocional, espiritual e mental. E a partir desse reequilíbrio, a cura reconectiva, que é sobre o que eu estou falando agora, ela coloca a pessoa numa faixa vibracional onde ela acessa o que ela já é a nível essencial. E a partir daí, eu digo que ela abre o potencial dela de autocura. Então, não é o trabalho que cura, não é o profissional que cura a pessoa, o cliente, é a pessoa que se coloca numa condição de acessar os seus processos de autocura, e muitas pessoas têm resultados muito importantes a nível físico, apesar de esse não ser o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho é reequilibrar esse sistema e não é curar sintomas nem doenças. Então, a gente fala que a frequência da cura reconectiva, ela oferece a você uma porta que a pessoa passa, não é a nível consciente do desejo, da intenção, porque a gente não põe intenção, e a gente pede também que a pessoa não tenha intenção, mas a pessoa atravessa essa porta e a partir dali ela começa o processo dela de autocura, que vai estar em relação direta com o que é possível para ela naquele momento evolutivo dela, como ser humano, né? Então, a cura reconectiva, são 2 trabalhos, a cura e a reconexão, né? Ela é um trabalho, no meu entender, do despertar do que você já é. Por isso, ela casou com o meu propósito, que é realmente despertar as pessoas para o que elas já são, porque eu acho que o grande medo do ser humano é a incerteza de ter que ser algo para ser feliz. E as pessoas buscam esse algo muito fora de si. E isso dá medo, porque o fora de mim é mais difícil, porque é incerto. Eu dependo de várias circunstâncias, eu dependo de muitas coisas para eu poder encontrar isso. Mas quando eu percebo que esse algo que eu busco, essa expansão, esse estado de equilíbrio está dentro e que eu já sou o que eu tenho que ser, então eu entendo que isso liberta. E a cura reconectiva, ela te oferece essa chance de você entrar em contato, nem que seja por 1 segundo, com essa essência que está aí dentro. Então, a cura pode ser feita presencial e pode ser feita à distância, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma diminuição da potência do trabalho. Eu atendo a cura reconectiva muito mais à distância do que presencialmente. Né? Atendo o mundo todo, pessoas de diferentes lugares do Brasil. Já a reconexão, que é o que você perguntou, né? Ela é um trabalho feito com a mesma frequência da cura reconectiva, só que é um trabalho pontual que vai trabalhar em 2 dias seguidos ou até 72 horas, a diferença do primeiro dia para o segundo. E é feito uma única vez na vida e nunca mais você precisa repetir esse trabalho. Então, esse trabalho, para mim, é um trabalho de vida, tá? E você, o objetivo desse, o que é que esse trabalho faz? Ele usa a frequência da cura reconectiva, mesma frequência,
e desenha no corpo da pessoa uma nova roupa magnética, como se eu estivesse recebendo uma nova vestimenta energética, tá? Frequencial, vibracional. E essa roupa, eu quando falo isso, eu imagino na minha cabeça uma roupa daquelas de super-heróis, sabe? É o que vem na minha cabeça. Então, você redesenha uma roupa magnética dessa energia e religa a malha planetária e, consequentemente, a malha universal. E isso promove vamos dizer assim, um realinhamento da pessoa ao propósito dela de vida, que sempre teve aí. A gente nasce com um propósito. A gente nasce com propósito e recursos, tá? Só que a gente não percebe. Então, a reconexão, ela abre a tua percepção para que esses recursos fiquem mais fluidos na sua vida e você perceba o seu caminho de uma maneira mais clara. Então, eu costumo dizer o seguinte, é como se você recebesse de presente uma prateleira de supermercado vazia. E aí você diz assim, nossa, isso aconteceu comigo quando eu fiz a reconexão, né? Eu disse assim um dia, nossa, eu precisava tanto falar com fulano para ver se eu consigo levar esse trabalho para o lugar que ele mora. Mas o fulano era uma pessoa que eu não falava no meu dia a dia, era um colega de curso de hipnose. E aí aquela pessoa me procurou no Facebook, do nada, e disse, oi, Malu, tudo bem? Estava querendo falar com você. Tá? Então, a reconexão, ela proporciona esse aumento das sincronicidades da sua vida, onde você, propósito e recursos para a realização vão estar na mesma dimensão e você vai estar ali mexendo naquilo como magia, mas não é magia, é o real. A gente tem isso no nosso campo vibracional. Malu, como que nós podemos nos portar para atingirmos essa frequência desse campo das possibilidades que a física quântica chama das possibilidades infinitas, essa frequência de cura reconectiva? Como nós temos que estar? Então, para receber a sessão, na verdade, você tem que se colocar à disposição, tá? Então, um estado receptivo, porque tanto eu quanto a pessoa que está recebendo, a única coisa que a gente precisa, vamos colocar essa palavra que eu não gosto muito, mas se preocupar, é em receber. Somos seres recebedores. O ser humano, ele é um ser recebedor. E aí tem aquela ideia do ser humano que ele tem que dar. Ele tem que transbordar. Quando nós conseguimos receber do universo o que é nosso, por direito, e não é por merecimento, eu vou criar várias polêmicas aqui hoje, tá? É por direito e não é só merecimento. Nós transbordamos isso para o universo. Quando nós nos conectamos com a nossa potência, que já é aqui dentro, e nós nos voltamos para reconhecer isso, nós somos seres recebedores. Qual estado que eu tenho que estar aqui dentro para aproveitar isso de uma melhor forma, vamos dizer assim? É cada vez mais no caminho do autoconhecimento. Porque, na verdade, o que nós criamos na nossa vida foram várias, através das nossas experiências, através da nossa cultura, através dos nossos ensinamentos, dos nossos estudos, ou seja lá do que for, foram várias identidades que não são adequadas, né, para eu receber, tá?
Então, são aquelas identidades que estão ligadas a crenças limitantes. Mas para você receber a cura reconectiva, você não precisa de nada, você só precisa se colocar em condição de receber. Agora, para você realmente viver um estado desperto na vida, você precisa aproveitar esse momento, esse recebimento da frequência, para começar a alinhar na sua vida o que serve e o que não serve. O que te expande e o que não expande. Eu acho que o grande ensinamento nosso é a gente colocar na frente da nossa vida, ou na frente, ou no centro da nossa vida, eu costumo dizer assim, se coloque no centro da sua vida, senta lá. E a partir desse centro, você vai poder receber o que você precisa e ser veículo do despertar das pessoas que estão à sua volta. Tá? Então, é você se empoderar do poder que já existe em você, do poder que você é, do seu ser, daquilo que você tem de direito. Por isso que essas escolas tradicionais vêm trazendo essas afirmações do, por exemplo, vou criar, eu sou luz, eu sou força, eu sou próspero, eu sou saudável. É por aí? Eu diria que isso é um grande recurso. E a hora que você traz esse entendimento, porque uma coisa, né, é mente, outra coisa é coração. E nós, para podermos realmente despertar, a gente precisa fazer essa conexão. Porque a consciência está no coração. Então, está no sentir, está no expandir esse sentir conectado. O que você pensa, o que você fala e o que você faz. Então, essas escolas que trazem o positivismo, vamos dizer assim, ou as declarações que são ideais para o nosso desenvolvimento, são valiosíssimas. São escolas incríveis. E a gente agora vai passar para um segundo nível, que é o despertar isso no coração. Porque sem essa consciência no sentir, não adianta eu falar. Então, é trazer esse entendimento para eu experimentar através da minha consciência, que se você for lá na medicina tradicional chinesa, você vai ver que a sede da consciência é o coração. Então, quando eu penso alinhado com a minha consciência, eu ajo no mundo em equilíbrio, tá? É a grande chave. Eu preciso de autoconhecimento, porque no autoconhecimento eu vou percebendo o que é que eu faço a nível automático de comportamentos e que não me servem mais. No autoconhecimento eu vou aprendendo quais são as características que eu tenho e que me boicotam. E que aí eu falo, eu sou luz todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de hora em hora, e nada acontece diferente na minha vida. Então, esse despertar para essa consciência, a cura reconectiva te auxilia, te traz esse... Olha, sente aí, é como se você jogasse no peito da pessoa assim, olha só o que você é. Percebe, né? Sente aí o que você é. Agora, fica com chupa essa manga agora, como diz o carioca, né? Chupa essa manga agora, tá vendo o que você é? Sentiu? Então, a partir daí, o que você pode fazer na sua vida para despertar essa consciência o maior tempo possível? Tá?
É mais ou menos isso que eu sinto. E esse despertar, como você disse, é pelo sentimento, é pelo coração. É pelo E sentimento. a Tatiana dos Santos diz: a cura reconectiva nos traz a liberdade de sermos quem somos. Então, é aquilo que você sente, aquilo que te apresenta, como você se sente em relação àquilo. Se você não se sentir bem, é porque aquilo não é o ideal para você. Então você tem que se sentir bem, você tem que fazer o que ama. Por exemplo, a Malu fez tantas coisas na sua vida, mas hoje ela se sente bem, realizada em ajudar outras pessoas a se libertar como ela se libertou. E isso ela está trazendo para a gente aqui. É muito bom estar conversando com ela, porque muita gente não conhece a força, o poder que tem de cura. A gente está vivendo um momento no mundo em que nós precisamos ter essa força para superarmos o que está aí nos cutucando. Aqui, vocês precisam ser fortes, vocês estão trabalhando, estão na energia do medo, mas vocês são vencedores, vocês são maiores do que tudo isso. Queria que você falasse deste momento e como a reconexão e a cura reconectiva podem trazer esse esclarecimento do momento em que estamos vivendo. Então, a cura reconectiva e a reconexão, eu costumo dizer que a cura reconectiva te reequilibra, a reconexão, ela te dá aquele salto quântico onde você vai ter resultados desse trabalho o resto da sua vida, tá? Como que ela ajuda nesse momento? Eu vejo esse momento como um momento de muitas incertezas. E eu acho natural que as pessoas fiquem inseguras, tá? E em vários momentos a insegurança pode bater e ela vai permanecer se você não se abrir a uma conexão do amor. Então, a gente trabalha no mundo com dois poderes, o amor e o medo. Qual dos dois eu vou escolher? Então, quando eu vibro no medo e isso me traz desconforto, se eu percebo isso, eu posso fechar meus olhos, eu posso chamar a frequência da cura reconectiva, eu estou falando de mim, tá? Eu posso perceber qual é a identidade que está vindo para mim naquele momento, e eu posso olhar para aquela identidade e dizer: isso não sou eu sou amor. A frequência é essa. E rapidamente eu vou sair daqui. Por isso o autoconhecimento. Então, o que eu sinto que a frequência da cura reconectiva traz para a humanidade nesse momento, e eu estou falando de milhares de praticantes no mundo inteiro, que estão atendendo pessoas que estão passando por dificuldades, que estão tendo momentos de medo, de doença, de tudo, é trazer a pessoa para a frequência do amor, do que ela já é. É isso que a cura reconectiva contribui. É conseguir trazer você para uma frequência onde você consiga começar a olhar a vida de um outro ângulo. Porque, assim, se eu estou muito desesperado, muito inseguro, o que eu vou ter na minha vida de resultado? Desespero e insegurança. Então, quando vem a frequência, e eu tenho atendido algumas pessoas com esse perfil, quer dizer, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço, eu não tenho uma luz, e você atende essa pessoa muda a vibração, e
E as coisas que são da vida dela, que vão trazer para ela essa fluidez que elas estão buscando, vem até ela e ela diz, uau, é milagre? Não, não é milagre, você mudou a tua frequência. Você mudou a tua vibração. Então, vão vir coisas de acordo com essa outra vibração. Então, não adianta a gente ficar, na minha opinião, reclamando do momento, olhando esse momento como um momento ruim. Eu acho que esse momento está sendo um momento, para mim, de um crescimento pessoal incrível, incrível. Eu nunca mudei tanto. Amanhã eu vou mudar o cabelo, vocês vão tomar um susto. E assim, eu nunca mudei tanto dentro, eu preciso sinalizar isso fora. Tá? Preciso criar âncoras para mim. Então, se eu mudo uma coisa na minha vida, celebrem. Qualquer coisa. Ah, hoje eu consegui ler um capítulo de um livro. Eu nunca consigo, porque eu não consigo ter foco. Celebra. Ah, é para ir tomar cachaça com um amigo na esquina? Não, gente. Celebrar. Consegui! Tá? Pode tomar uma taça de vinho? Claro que pode, né? Mas é o celebrar, a dar alegria na vida. Então, eu penso que a cura reconectiva, ela dá essa chance de se respirar, sabe? Das pessoas conseguirem respirar num outro senso, trazendo para a humanidade como um todo mais suporte. Aí você vai me dizer assim, mas tem as pessoas que vão continuar vibrando no medo. Claro. Agora, do que essas pessoas estão se alimentando? Onde elas estão buscando o alimento delas? É no medo? Ou é no prazer de estar vivo, de estar conectado, de saber que hoje acordou e pode respirar? Então, se eu posso respirar e andar, eu posso buscar recursos, eu posso, no mínimo, pedir, se eu estou muito desesperado, precisando de um socorro. Mas, mais do que qualquer coisa, eu posso meditar 5 minutos. Tem milhões de coisas acontecendo na internet que dão suporte a essas pessoas. E hoje, aqui no final, a gente vai fazer uma experiência com a cura reconectiva. Agora, tem o processo interior. Então, para isso, tem pessoas que têm bloqueios de traumas, têm bloqueios de coisas mais sérias. E aí eu entro com a hipnose. Para quê? Para descriar essas questões. Então, a gente, ao trabalhar com a frequência, a gente vai descobrindo caminhos para a gente, como facilitador, porque cada vez que eu faço, eu estou recebendo, então eu também vou me transformando, e para o outro, como cliente, ele vai se descobrindo e se empoderando. Eu saio desse lugar da solução para o outro. É isso que é a cura reconectiva e reconexão. A reconexão é uma potência muito incrível, que é aquele pontapé, sabe? Eu quero algo que vai realmente alavancar a minha evolução, faça a reconexão. Eu quero abrir essa porta, cura reconectiva. Tá? Agora, o mais legal disso tudo é você poder aprender. Então, os treinamentos no Brasil vão ser agora em março de 2021, e você pode aprender, gente. E ser um profissional, e para quem está aí pensando, mas eu não tenho como ganhar dinheiro, e é terapeuta, vai, aprende. Quem sabe esse recurso não te traz isso, essa alternativa. Malu, à distância, né? Você está dizendo que você está fazendo um trabalho muito à distância. Como que nós podemos estar nessa frequência do amor e poder vibrar esse amor para aquelas pessoas que estão necessitadas, estão longe da gente? Você é terapeuta, eu também sou terapeuta, mas quem não é também terapeuta, como é que ele pode fazer para mandar essa vibração dessa cura reconectiva, dessa reconexão para essas pessoas que estão longe, até familiares? Então, existe um caminho, tá? Quando eu falei terapeutas, eu falei no sentido do seguinte: existem muitos terapeutas holísticos que têm dificuldade de ter um sustento através de um trabalho.
Então, eu falei nesse sentido, aprenda a fazer cura reconectiva e depois da reconexão, que você vai ter um belo recurso. Mas, na verdade, todas as pessoas, desde a criança até aquela pessoa idosa que já desistiu da vida, aposentou a chuteira e diz não tem mais nada para fazer da vida, pode aprender a fazer cura reconectiva, tá? E apoiar a existência de milhares de outras pessoas, tá? Então, o aprendizado é para qualquer um, não é só para quem é terapeuta holístico. Eu tenho alunos que são crianças, eu tenho alunos que são de outras áreas, de repente, advogados, que levam a frequência para dentro do tribunal, médicos que, de repente, levam a frequência para dentro de uma cirurgia. Então, existem pessoas de várias áreas, tá? O cabeleireiro que leva a frequência para um corte de cabelo. Então, nós temos vários profissionais de várias áreas aprendendo a fazer cura reconectiva, tá? Então, o caminho na minha opinião, eu não aprendo nada sem experimentar, tá? Porque eu tenho que sentir a conexão com aquilo. Ou pela observação, que nem eu fiz, eu vi uma pessoa tendo uma cura aqui muito doida, eu quero conhecer isso. E aí eu fui aprender, tá? Ou pela experimentação em mim mesmo, tá? Então, o caminho, no meu entender, é o despertar do experimentar. Existe um livro chamado A Reconexão, onde o Dr. Eric Pio conta a história dele, né? E quando você lê o livro, você meio que acessa as frequências, parece que acontece alguma mágica ali. Existem os treinamentos online, que é com o Dr. Eric Pio e a Gillian Fleur, que são 8 horas de treinamento empoderadésimo, que você se empodera da frequência a nível amador, e aí você pode utilizar com as pessoas à sua volta, com seus familiares e tal. E o treinamento da imersão, como o próprio nome diz, é uma imersão. A pessoa passa 2 dias imersa num mar de frequência, porque ali naquele lugar onde tem a imersão, a gente traz, a frequência chega antes da gente chegar. A frequência chega aqui antes de eu estar na entrevista com você. Ela tem uma inteligência própria, né? Ela é composta de inteligência, luz e informação. Então, ela chega e faz o trabalho dela, eu não preciso ter uma intenção nisso. E você, nessa One Experience, que é o portal online mais a imersão, você pode escolher ser ou não profissional. Então, não necessariamente é para profissionais, né? Mas você pode fazer essa escolha. Então, o caminho é esse, tá? É um caminho onde a gente começa a se desatachar, né? Porque tem o attachment em inglês, que eu adoro essa palavra, mas vamos falar em português, a gente começa a se desligar das nossas crenças, dos nossos limites, de que a gente tem que ser Deus para ajudar o outro a se curar. Todos esses conceitos começam a ser passados de uma maneira muito didática, e as pessoas que saem dessa imersão, que é uma imersão de 2 dias, já saem podendo fazer em outras pessoas, profissionalmente, tá? Então, aí no chat deve ter um bando de aluno meu falando, espero eu. Estão botando livros, estão aqui comentando e falando como isso tudo transformou a vida delas. Então, pede alguém aí botar o link da imersão para as pessoas entrarem no site e se inscreverem e verem as informações sobre a inscrição. É importante, né? A gente está num momento maravilhoso para fazer. Quem quiser realmente aprender e se aprofundar, fazer a inscrição no curso, porque a gente está com desconto de 40%, ainda está podendo parcelar até março, tá? Então, é incrível, né? E quem quiser também parcelar no cartão, dá para parcelar em até 10 vezes.
Eu penso assim, o que acontece com o ser humano é que ele precisa, às vezes, ele funciona da seguinte maneira: não, primeiro eu preciso recurso, depois eu preciso viver a vida. E a vida que eu vivo é o contrário. Primeiro eu vejo o que eu quero, e aí o universo põe o chão. Eu dou um passo, o universo põe o chão. Eu tenho um poder profundo, ligado à minha alma, e o universo põe o chão. Então, se você quer viver assim, cola em mim. Porque cola no que eu estou falando, tá? Cola nos aprendizados que essas pessoas que estão aí falando com vocês, que têm praticantes, têm clientes, fizeram. Se propuseram a fazer, acreditaram em fazer. Eu queria, antes de você entrar sobre essa prática que a gente vai fazer hoje e você falar mais um pouco como vai ser esse curso que você vai dar no Rio de Janeiro a partir de amanhã, eu queria que você falasse que você também, você consegue ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos? Então, eu tenho um projeto, né, que se chama Roda dos Sonhos, onde eu ensino as pessoas a sonhar. Porque você pode parecer que é, assim, estranho, mas a maioria das pessoas, quando você diz para elas assim, me dá uma coisa que você quer e que hoje é impossível, elas não sabem falar. E eu estou falando de meta de longo prazo. Só que eu não acredito em meta. Eu acredito em sonho. Porque o sonho, para mim, é a meta conectada à tua essência. E isso tem uma força imensurável. Tá? Eu experimentei isso comigo. Eu não falo de nada que eu não tenha experimentado comigo. Eu não falo de nada que eu não tenha visto funcionar em mim e em outras pessoas, tanto que você recebeu um vídeo de um depoimento, né, de uma pessoa falando sobre isso, sobre o resultado dela no trabalho da roda. No meu Instagram, o Malu, _Nóbrega, _oficial, tem mais de um depoimento sobre isso. Então, eu ensino pessoas a conectarem as metas delas de longo prazo, ou seja, hoje eu tenho algo que eu quero, mas quando eu olho para essa coisa, para mim parece inatingível. Tá? E eu ensino a pessoa a fazer isso atingível. Então, nesse workshop, a gente trabalha esse conceito, a gente trabalha os níveis de busca que as pessoas têm, ou seja, onde eu busco o que eu quero? Em que nível eu estou buscando o que eu quero? Tá? A gente busca a conexão com o planeta, no teu querer, porque esse querer deveria, se ele é da sua alma, ele é ecológico, porque a sua alma, a sua essência está ligada ao todo, e o todo é tudo, então ele tem que ser ecológico. Né? Ecológico é bom para mim, bom para os outros, bom para o planeta. É o que fala ecologia profunda, né? Então, eu ensino as pessoas a desenvolverem isso e começarem hoje a ter resultados nessa direção. Então, de repente, eu faço uma meta lá de 5, 6 anos, e hoje, quando eu consigo desenvolver isso, que é o que eu ensino nesse workshop, eu começo a ter resultados, e isso é muito legal. Porque isso começa a me motivar de hoje, eu não preciso ficar esperando lá. Às vezes a gente até... Eu fiz uma meta dessa que eu esqueci que tinha feito, porque o que estava acontecendo na minha vida naquele momento foi tão legal, depois que eu fiz esse trabalho, que eu vibrava tanto que eu achava, nem tem mais importância aquilo. E, de repente, aquilo se realiza 7 anos depois. E aí você diz assim, nossa, isso é real. Tá? Então, nessa realidade que eu levo isso para as pessoas na roda dos sonhos, né? Eu faço atendimentos também individuais, onde eu ensino isso a nível individual e a pessoa sai com esse know-how.
Então, nada que eu faço na minha vida hoje, em termos de apoio para as pessoas, é algo que ela não vai ser capaz de replicar na vida dela. Eu quero que ela se liberte de mim. Eu não quero que ela fique atrás de mim. Tá? Esse é o meu objetivo. Então, esse workshop vai ser online. Né? Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode fazer. Está lá na bio também no meu Instagram, o link para inscrição, o valor não é um valor alto, é bem acessível, pode dividir no cartão, etc, 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 etc. O que eu vou fazer no Rio agora são os atendimentos, né? Então, quem quiser fazer os atendimentos no Rio de Janeiro, eu vou estar lá. Né? À distância, vocês têm aí milhares de praticantes para atender vocês. Claro que eu estou à disposição também para os atendimentos à distância, mas nós temos os praticantes, nós temos os mentores do Brasil, que são incríveis, até o próprio Eric agora está atendendo, né? Mas a importância é vocês entenderem o seguinte: não existe diferença entre um atendimento ou outro. O que vai ter a diferença é na tua ligação com aquela pessoa. Às vezes eu olho para uma pessoa e me sinto atraída por ela. Essa é o seu profissional. Agora, antes de encerrarmos, eu gostaria que a Malu nos levasse a essa frequência do bem-estar, do amor, da realização plena. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje, quem está assistindo, né? Eu vou começar, assim, uma prática com vocês nessa frequência, bem rápida. E depois que eu disser, agora vocês repousem as mãos e relaxem, vocês vão só receber, tá? Então, eu queria que vocês me acompanhassem, tá? E depois eu quero que vocês aí nesses comentários me digam o que vocês sentiram, ok? Então, se coloca numa posição confortável, sinta, respira e sinta o seu corpo. Pode ficar de olhos abertos. E coloque a mão direita bem aqui, ó, do lado da sua orelha. E começa a trazer, ó, a mão esquerda vai estar mais aqui embaixo. Começa a trazer essa mão direita, fazendo pequenos círculos bem devagar, até chegar na mão esquerda, na mesma altura da mão esquerda. E comece a perceber o que vocês estão sentindo aí. Bem devagar. Percebam se na mão esquerda não existe uma sensação desse movimento lento que a mão direita está fazendo. Tá? Percebam. E agora vamos trocar. A mão direita vai parar e a mão esquerda vai fazer o mesmo movimento circular. E percebam o que vocês sentem na mão direita. Agora, percebendo isso, sem medo, afastem lentamente uma mão da outra. E percebam se a sensação aumenta ou diminui. Me responde aí, Marcelo. Olha, eu estou sentindo que tem um campo de energia aqui, como se eu tivesse uma energia bem sutil nesse meio todo aqui, impulsionando aquilo que você está passando para nós. E você consegue sentir se a energia aumenta ou diminui quando você afasta? Aumenta. Aumenta, tá? Isso é frequência da cura reconectiva. Certo?
Certo. É uma sensação diferente, não é? Sim. E vocês aí em casa vão escrevendo aí para mim o que vocês estão sentindo, tá? Veja o que vocês estão sentindo. E voltem de novo e aproximem essas mãos, sempre muito lentamente. Porque experimenta fazer rápido, vê o que acontece quando faz rápido. Sente mais ou menos? Hein, Marcelo? Sente mais ou menos quando faz rápido? Quando a gente faz rápido, no meu caso, na minha experiência, eu sinto que ela faz ondas. Tá. Mas mais, você sente mais ou sente menos? Mais. É. Sempre mais. É porque a maioria das pessoas, quando faz um movimento muito rápido, na mão que está fazendo muito rápido, sente menos. Eu sinto que amplia. É. Então, os movimentos da cura reconectiva são esses, bem lentos, para eu fazer o quê? Para eu perceber, tá? E agora eu vou pedir para vocês relaxarem a mão, relaxarem o corpo, e vamos fazer, eu vou sustentar as frequências, catalisar essas frequências para quem está assistindo, tá? Então, fecha os olhos, respira profundamente. E faz essa conexão do coração com a mente. E sente essa respiração ficando cada vez mais ampla e o corpo relaxado. Sem intenção, apenas recebendo. E permitindo que a frequência vá aonde ela tiver que ir, no seu campo vibracional. E traga um presente para você hoje. Sem intenção. Só sente a vibração. Então a gente pode ir voltando agora, abrindo os olhos, numa atitude de abrir um pequeno sorriso no rosto. Mesmo que você esteja triste, abre um pequeno sorriso no rosto. Respira e abre os olhos. Obrigado, querido. Obrigado a você, minha querida Malu Nóbrega, que estará atendendo. Posso deixar meu telefone? Claro, deve. Seus contatos. Quem quiser informações sobre os eventos, pode me chamar no WhatsApp, é 21 997 27 8777. Ou então buscar nas redes sociais, é Malu Nóbrega, no YouTube, no Instagram é Malu Nóbrega Oficial, que eu estou sempre muito feliz de atender cada um de vocês, sem restrição, tá bom? Eu sou muito grata por estar aqui, por estar em sua companhia. Eu acho que a gente ainda tem muito assunto. Vamos tirar um dia para falar sobre esses outros assuntos aí que você me falou em off. Expansão de consciência é algo apaixonante. Sem dúvida nenhuma, ficaria aqui o dia todo, porque o papo que a gente está tendo, a gente tem ideia, a dimensão do que isso proporciona
é uma coisa que a gente deixa para essa fonte que tudo nos oferece. Verdade. Porque é essa fonte, essa energia, essa força, se fosse levar para o Star Wars, que eu adoro, né? Que a força esteja com você, que é isso, esse empoderamento, que essa força, essa energia, esse campo das infinitas possibilidades, Deus, que tantos falam e acreditam, é Ele que proporciona tudo isso que a gente está fazendo aqui, levando a cada um a grande determinação da mudança que cada um precisa fazer. Eu te agradeço muito, imensamente. Felicidade sempre nos seus projetos. Também, querido, muita gratidão e nós temos a força, vamos lá, Deus está dentro de nós. Sem dúvida. Gratidão. Estamos indo embora. Amanhã nós vamos falar de música terapia, com 2 profissionais incríveis que estão fazendo um trabalho neste momento maravilhoso, cura através da música. Amanhã a gente está falando com Robson Cecílio e a Jaqueline Silva. Amanhã no Papo das 11. Estamos indo embora, agradecendo a vocês todos, a nossa direção, o Carlinhos Fortunato, o Alex Raposo, e vamos sempre vibrar no amor.